Romanos capítulo 16 e versículos 17 a seguir, que nos diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, irmãos, que notei bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos dele. Porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e assim o seu próprio ventre, e, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos, ou seja, dos ingênuos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito. E quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo do vosso pé Satanás. E graça de nosso Senhor Jesus esteja convosco. Amém. Meus queridos, notando essa palavra que Paulo escreve aqui aos Romanos, irmãos, ele nos deixa bem claro que nós devemos prestar atenção. Noteis, ele diz, prestando atenção naquelas pessoas que provocam divisões, escândalos e que andam em desacordo com a doutrina, com aquela palavra que nós aprendemos, uma palavra santa, uma palavra verdadeira, e eles vêm com desacordo a essa doutrina, né? E o apóstolo Paulo diz que é para nós até nos afastar desses camaradas. Hoje, irmãos amados, não está diferente do que Paulo diz, porque se Paulo falou é porque naquela época havia esse tipo de pessoa, e hoje nós vemos que tem também no nosso meio, irmãos. Nós sabemos que tem pessoas que vêm com palavras de sutilezas, eles vêm com tranquilidade. Aqui até a palavra Paulo até fala aqui, né, que eles têm lisonjas, palavras suaves, né? Mas eles vêm enganando, irmãos, eles vêm enganando aqueles que realmente não estão firmados na palavra, que não têm o conhecimento da palavra. Hoje, meus irmãos, infelizmente, né, pela ciência se multiplicar, irmãos, pelos estudos teológicos proliferando, e eu não venho aqui falar contra a teologia, jamais falaria isso, mesmo porque eu também passei por dentro de sala de aulas teológicas, mas hoje nós vemos pessoas, irmãos, que se formam em divindades espirituais, né, e estão aprendendo que Jesus não sabia nada, que o que Jesus escreveu na palavra, ou deixou escrito pelos escritores na palavra, era chulo, era pobre, e que eles estão aprendendo coisas que Jesus não soube explicar. Irmãos, são palavras de sutilezas que estão entrando dentro das nossas igrejas, estão acabando literalmente, irmãos, estão acabando literalmente com a sã doutrina. Meus queridos, pessoas que não têm mais, irmãos, o poder, aquilo que Jesus diz, eis que vos dou poder. A letra mata. Tem pessoas que têm só letra, que eles não saibam a vida inteira dentro de salas de aula, aprendendo, né? Aprendendo a teologia sistemática, a teologia de uma forma geral, irmãos. E eu não sou contra, já falei, mas vir para dentro da igreja, irmãos, com as suas teologias, né, querendo mostrar para o povo que Jesus não sabia de nada e que eles é que sabem, irmãos, isto aí é uma afronta contra Jesus. Paulo falou, Paulo nos diz, porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e assim o seu próprio ventre. São esses ditos professores, tá, que vão para dentro das nossas igrejas, irmãos, querendo saber mais do que o Mestre, querendo saber mais do que o nosso Senhor. Irmãos, esses, claro, eles vêm para ensinar, ensinando entre aspas, enganando os incautos, os ingênuos, mas Paulo nos incita, irmãos, que é para nós afastar deles. Afaste deles. Não dê conversa para essas pessoas, irmãos. Não dê conversa para essas pessoas.
Tá? Por muito saber, irmãos, hoje nas nossas igrejas nós vimos poucos milagres, essa que é a verdade, poucos milagres. Que tem milagre? Tem sim, senhor. Tem milagre na igreja. Né? Se nós olharmos, irmão, tem muito milagre na igreja. Um dos maiores milagres é a nossa salvação. Mas há milagres de cura divina, sim. Isto existiu na época de Jesus Cristo e existe até hoje. Tá certo que alguns pastorzão aí, alguns pregadorzão aí da teologia não acreditam mais e nem querem mais que isso aconteça dentro da igreja. Né? Não aceitam mais os milagres da cura divina, da libertação. Como é que vai se libertar um demônio se esse demônio não se manifestar? Nós temos, irmãos amados, o poder. Jesus deu poder. Jesus deu poder para os discípulos. Né? Ele deu o poder dos discípulos para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Mas acima de tudo, que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, disse Jesus. E se Jesus falou, está falado. Não tem pregador, não tem pastorzão, não tem professorzão, não tem teólogozão, não tem ninguém que vai contra a palavra do meu Deus. O nosso Jesus, é o sumo, é o supremo pastor, o supremo teólogo. Não tem divindade, não tem divindade no homem que supera a divindade de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, essa palavra que está registrada no capítulo 16 do livro de Romanos, a carta que Paulo escreveu aos Romanos e que deixou para nós, porque toda a carta, tudo que Paulo escreve para aquele tempo, é para os nossos dias de hoje, literalmente, irmãos. Então, vamos analisar as Escrituras. Vamos ficar com as Escrituras, irmãos, para nós não errarmos. E para quando Jesus vier buscar a igreja, nós não ficarmos com esse tipo de pessoas. Muitos, a Bíblia diz que tinha 2 no telhado e um foi. Tinha 2 no campo e um foi. Muitos, irmãos, muitos destas pessoas que se dizem estudados demais, que se dizem divindades humanas e que sabem mais e que estão sabendo mais do que o próprio Jesus. Destes, melhor dizendo, muitos ficarão, irmãos, mas nós vamos estar preparados, porque a vinda de Jesus é real. Queira o teólogo, queira ou não, queira esses homens da divindade humana, querem ou não, Jesus voltará. Jesus está voltando e ele vai levar uma igreja preparada sim. Uma igreja que está firmada no verdadeiro evangelho que Jesus deixou para nós. Não no que o homem deixou. O que o homem nos ensina é bom sim, senhor. Mas o firmamento é na palavra. É o que está escrito aqui, irmãos. Eu quero dizer e quero afrontar esses teólogos aí, irmãos. O que a palavra diz, o que a Bíblia diz, isto é verdade. Isto eu creio e isto você tem que crer. É na palavra de Jesus, na Bíblia. A Bíblia Sagrada é o livro verdadeiro. Paulo deixou escrito que estas palavras são verdadeiras. Então, irmãos, pode crer na palavra, pode estudar a palavra, pode crer que o que está aqui na palavra é verdadeiro, irmãos. Se você estudar a palavra, se você crer na palavra, você está no caminho certo. E se Jesus vier hoje, você subirá com ele, você está crendo na sua subida, você está crendo na sua salvação. E muitos, por saberem demais, vão ficar com o anticristo. E isto vai ser horrendo, irmãos. Vai ser horrendo. Muitos estão dizendo que Jesus não vai voltar. Muitos estão dizendo que o reino já está agora. Irmãos amados, Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com teu Deus, diz o Senhor para mim e para você, em nome de Jesus. Amém.